Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, com coisas incríveis acontecendo aqui no Brasil e mundo afora, com algumas imagens que irei compartilhar aqui com vocês, bastante reveladoras. Isso num momento em que cada vez mais alguns personagens que são seguidos por milhões e milhões de pessoas estão ficando evidenciados, alguns pelos seus comportamentos absolutamente surpreendentes e outros por terem comportamentos surpreendentemente negativos. É o caso do personagem que eu irei focalizar aqui com vocês, que realmente é a antítese de qualquer liderança. Porque quando a gente observa os líderes mundo afora, na história da humanidade, nós não encontramos nenhum líder que tenha ficado evidenciado pela covardia, pela frouxidão, pela falta de caráter, pelo medo. É isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Gente, o que a figura do inelegível protagonizou, olha, merece uma atenção especial das pessoas que ainda acreditam nessa figura, né? E que se espelham nesse tipo de comportamento. Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com vocês, vou mostrar aqui as imagens, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha. O seu comentário, que é sempre lido aqui no nosso portal, é sempre considerado. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, e eu estou acabando de ver que nós chegamos agora ao número de 989 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Isso é muito bacana, é muito gratificante e isso aumenta cada vez mais a minha responsabilidade nos tratos dos assuntos que eu trago todos os dias aqui para compartilhar, para conversar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre esse personagem aqui, o senhor Steve Bannon, né? Olha, ele está com um planejamento muito grande de vir interferir nas eleições aqui em 2026. Ele colocou isso como uma situação prioritária, por uma coisa que ele chama o estabelecimento de uma soberania mundial. Que raio de soberania mundial é essa? Por acaso ele está definindo a soberania do planeta Terra dentro de um sistema interplanetário? Então é gente muito complicada, mas é gente bandida também. E ele diz que o presidente do nosso país está no bolso do Partido Comunista Chinês, atacou o ministro Alexandre de Moraes, chamando ele de nazi, etc, etc, etc. Bom, tem duas situações. Se o governo efetivamente mover uma ação contra essa criatura, quando ele chegar aqui ele pode ser preso ou logo levado para a delegacia para prestar depoimento. Ou simplesmente ele pode ter ali a sua entrada proibida no nosso país por esse tipo de interferência na nossa realidade. Gente, em que país do mundo um cidadão estrangeiro se mete em questões políticas desse país? E algumas nações, isso dá uma pena capital, né? O cara pega a prisão perpétua, dá pelotão de fuzilamento, dá enforcamento, sei lá, algum tipo de sanção mais grave. Mas já está detectada a criatura, o Sr. Steve Bannon já está detectado. Então eu acho que vai ser complicado ele colocar esse intento dele, pelo menos de uma forma muito clara, sem nenhum tipo de reação, né? A conferir. A figura já está iluminada no pior sentido para ele e para a extrema-direita vassala bandida que segue e se une com essas criaturas contra os interesses do nosso país. A norma que impede a criatura de vir para cá, vejam só, a coincidência incrível, né? A lei 9.199, aliás, é o decreto 9.199, mas no artigo 171, que no Código Penal é o mesmo artigo que identifica o estelionato ou estelionatário. E aqui, que impede que alguém consiga entrar no território nacional que tenha praticado ato contrário aos princípios e os objetivos dispostos na Constituição. É o artigo 171, inciso 9 da Lei 9.199. Mas vamos aqui agora ao momento covardia, destruidora e demolidora das crenças de alguns personagens da extrema-direita. O inelegível, eu sei que vocês não gostam, tá, gente? Mas é importante documentar isso aqui. Porque isso tudo que a gente deixa de registro aqui pode servir lá na frente para alguma situação pior para essas criaturas, né? Mas o pior é a situação moral, a situação ética, né? Observem aqui a fala da criatura na entrevista recente que ele concedeu agora. Vamos lá. O americano tem uma coisa que ele preza muito,
direitos humanos de verdade. Uma pessoa que está condenada, presa, por ter cometido um crime, você não está atentando com os direitos humanos. Mas um inocente, cumprindo pena de 17 anos, isso é desumano. Você esperava na sua vida que você fosse ver um criminoso, alguém que defende a tortura, que defendeu o estado de exceção, falar em direitos humanos? Ele não fazia festa atacando as pessoas que defendiam direitos humanos, mas como toda criatura canalha que pega assuntos e perverte os assuntos, isso não causa surpresa a todos nós que acompanhamos aqui o comportamento de criaturas como essa. E vejam bem, né, do lado do filhote, né, sempre, imaginem só, gente, a tristeza, a desgraça que é ter sido ou ser filho de uma criatura dessa e ter algum senso crítico. Porque as criaturas que não têm senso crítico reproduzem, né, o comportamento criminoso. Mas sempre tem aquela coisinha, eu fico vendo os filhos menores, né, olhando para isso. É um negócio complicado, né? E aí, depois de ter feito essa pregação a favor de direitos humanos, no caso, direitos humanos para ele, mas ele disse sempre que direitos humanos eram para os humanos direitos. Se ele não é um humano direito, e nós sabemos que ele não é um humano direito, ele é um humano e há controvérsias de direita. Mas, como nós zelamos por direitos humanos, nós de fato fazemos isso na prática, então ele pode ficar tranquilo com relação a isso, que ele, quando estiver preso, ele terá respeitado os seus direitos humanos, apesar de não ser tão humano assim, né? Ou ser desumano. E mais à frente, ele faz o pedido incrível de clemência a você que, sobretudo você que é petista, ele está apelando para você amolecer seu coração e ajudar para que ele não vá para a cadeia, que as coisas fiquem pacificadas com um bandido solto. E quando ele se refere a petista, ele está se referindo a todas as pessoas do campo progressista, porque essa gente da extrema-direita, para eles é o seguinte, não concordou com ele, é petista. Então, para essa gente, nós todos, né, devemos dar o perdão a Bolsonaro. Reparem aqui nesse pedido de clemência. É isso. Esse pessoal do PT, falar que não tem, escrúpulo, já sabe que não tem. Primeiro ele ataca, né? Ele fala assim, ó, o pessoal do PT não tem escrúpulos, né? Aí na sequência, vamos lá. Eu vou apelar como ser humano, não tem coração também. Essas pessoas que estão presas são avós, são mães, são pais de várias crianças. Nunca viram uma arma de fogo na frente. Acusar de golpista, mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito, é uma mentira. E cada vez mais a população vai entendendo o que está acontecendo. O que te apela, que até para você, petista, tá? É uma pacificação nacional. Ninguém acredita mais que as pessoas queriam dar um golpe. Você não dá um golpe no domingo. Então tá aí, ele faz a apelação para você, petista, para amolecer seu coração, né? Para ajudar de alguma maneira que os criminosos que já estão presos, que eles não continuem a sofrer as consequências dos seus crimes e que ele que irá para a cadeia também não sofra a consequência. Ele até reclamou no vídeo, né, do Braga Neto tá preso, né? E muitas pessoas nem se lembram, né? O general está lá, nesse calorão que nós estamos passando, né, em várias partes do Brasil, está lá agarrado, né, e não vai sair. Ele faz um protesto aí, o Bolsonaro, advogados dele e tal, não conseguiram acesso aos autos, enfim, vamos chorar as pitangas um pouco mais para frente. Bom, gente, nós estamos vendo aqui, trocando um pouco de assunto, um momento que é derivado de situações muito complicadas que nós vivenciamos aqui no Brasil pela falta de comunicação do governo Lula. E isso é uma coisa estarrecedora, uma coisa impressionante. E essa falta de comunicação fez germinar aqui no Brasil um antro de pessoas golpistas que pervertem a realidade e que continuam cada vez mais a atuar para desgastar o governo. E tivemos agora uma mudança na comunicação que ainda não se fez sentir. E esperamos que isso seja feito de maneira instantânea, rápida, eficaz e que o novo ministro da SECOM ele converse o mais rapidamente com as pessoas que têm grande alcance nas redes sociais, porque fomos todos nós que fizemos um combate permanente a essa insanidade, a esses criminosos todos. Então, nada melhor do que conversar com aqueles que estão na linha de frente, né? Nós estamos aguardando aí, vamos ver se a gente consegue conversar
com o pessoal da comunicação para ajudar, né, gente? Nós estamos o tempo todo com pautas negativas, as pautas da extrema-direita, os sabotadores, a gente não consegue discutir problemas reais aqui no nosso país e nem conseguimos fazer alguns apontamentos, algumas críticas, algumas sugestões, alguns debates sobre coisas importantes que podem avançar aqui no nosso país em relação a atos que o governo poderia tomar, né? Porque a gente fica o tempo todo agarrado com essa âncora nos puxando para baixo. Como uma sugestão que eu gostaria de dar para o governo Lula, quando começar a haver de fato a comunicação, é que mais uma situação seja copiada. E aquilo que é bom tem que ser copiado mesmo. Algumas pessoas têm reparado que eu falo muito do México e tal, e vou falar outras vezes, todas as vezes que tiver no México, tiver em qualquer lugar, na Argentina, no Paraguai, na Colômbia, qualquer lugar do mundo que tenha um exemplo importante, um exemplo que fortaleça o humanismo, fortaleça a racionalidade, a civilização, as coisas boas, eu vou trazer. E uma dessas coisas é que quando há no final das lives da presidenta do México, há um quadro lá chamado Detetor de Mentiras, onde eles pegam as principais fake news da semana e vão desmontando essas fake news todas, né? Aqui no Brasil essas fake news deveriam ser desmontadas também e deveria acontecer ações judiciais contra esses criminosos que fazem aquilo que, por exemplo, o senhor Nicolas Ferreira fez. Acompanhe aqui um trechinho desse quadro aqui chamado Detetor de Mentiras. Vamos lá. Periodistas mienten sobre las videocámaras de vigilancia y multas que no existen. ¿Por qué desinformar? ¿Por qué generar miedo o intentar generar miedo en la ciudadanía? Veamos el detector de mentiras. Supuestas multas millonárias por instalar câmeras em domicílios particulares. Gente, então eles vão desmontando as fake news que estão circulando pelas redes. Isso na live da presidenta da República do México, né? Então, o enfrentamento tem que ser feito permanentemente. E veja bem, né? A presidenta lá está com mais de 80% de aprovação. E mesmo assim, eles combatem as mentiras que os insanos da extrema-direita naquele país e que os grandes veículos de comunicação jogam também para a sociedade. Então fica aí a grande dica, né, desse comportamento, dessa ferramenta que eles usam lá para ser praticada aqui no Brasil também, ao lado de iniciativas judiciais contra aqueles criminosos lá de fora e os criminosos aqui de dentro do nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário e fica a pergunta final. Você tem um coração tão amolecido para perdoar a figura do criminoso bandido inelegível? Ou seu coração é apenas um coração normal que quer justiça, quer ver essa figura na cadeia? Bom, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!